Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, queridos ouvintes e internautas da Rádio Conceição. Eu sou a Mara Graff e começa agora um Vida Positiva. Hoje eu quero trazer uma reflexão que me surgiu a partir da comemoração do Dia dos Pais. Nesse mês de agosto a gente comemora o Dia dos Pais e eu fiquei pensando sobre qual a responsabilidade dos pais, pai e mãe, em tempos tão tecnológicos? Como lidar com isso hoje? E é para isso que eu convido você agora a vir comigo. A gente pensa assim, pai, mãe, responsabilidades, a gente está sempre falando do quê? De prover a casa, de alimentar, de deixar a casa em ordem, de vestir, proteger, garantir boa educação, porque isso é função de pai e mãe. É função de pai e mãe participar da construção da vida dos filhos. É ajudar a criança a descobrir quem ela realmente é. É fazer a criança começar a entender o mundo, como ele vai agir no mundo, reconhecer seus limites, delimitar sua autonomia, porque nós precisamos deixar a criança livre até certo ponto. E isso tudo é aprendizado de casa. Isso por si só já é um desafio. Mas hoje nós temos uma relação de pais e filhos diferente. Porque hoje nós temos o contato com a tecnologia. E ela chegou para transformar nossa maneira de viver, de trabalhar, de educar nossos filhos. A tecnologia veio para ajudar, mas é um desafio conciliar tudo isso com a educação dos nossos filhos. Quem de vocês já não tem essa dificuldade na casa? O que a gente vê no dia a dia? Crianças cada vez mais jovens usando o celular. Crianças na frente de uma tela para que os pais também fiquem fazendo os seus serviços pós-trabalho normal, ou para que a criança se acalme. Será que isso está correto? Será que é dessa forma que nós vamos fazer, vamos dar a educação necessária aos nossos filhos? O que eu digo aqui não é o que eu digo aqui não é dizer que a tecnologia é ruim. O que eu digo aqui é que nós precisamos dosar a maneira como nós estamos oferecendo isso aos nossos filhos. A tecnologia veio para aproximar pessoas, como é bom a gente conversar com pessoas que estão muito longe da gente e a gente pode falar quase que como se estivesse na nossa frente. A tecnologia veio para ajudar no conhecimento e isso pode contribuir muito na educação da criança, desde que sejam com limites corretos. Então, não se trata aqui de condenar a tecnologia dentro de um lar, dentro de uma educação familiar, mas sim de como essa tecnologia está agindo dentro da casa da gente. É um desafio não fazer da tecnologia uma vilã. Porque os pais hoje, eles trabalham fora, eles têm a sua rotina que já é totalmente na correria, porque nós sabemos que a vida é uma correria, sempre está chegando cada vez mais coisas e a gente já chega em casa
cansados, precisando dar conta de si, da casa e dos filhos. As responsabilidades aumentaram. O tempo, às vezes, a gente não parece que o tempo não dá para fazer tudo o que a gente precisa naquele momento. E ainda tem mais. Tem aquele pedaço do tempo que precisa ser dedicado às crianças. É aquele pedacinho que a gente se doa por inteiro. Às vezes, sentar ao lado e assistir algo interessante em televisão, no próprio computador ou num tablet, seja lá o que for, com uma criança, pode fazer uma diferença, desde que você esteja presente, você esteja ali, mostrando que está ao lado 100%. Porque o que a criança precisa é da sua presença. Ela precisa de alguém que olhe para ela enquanto ela está fazendo alguma coisa ou ela está falando. E se nós estivermos conectados com os nossos deveres, com os nossos celulares, porque hoje o que acontece? O que acontece hoje é que a gente sai para, por exemplo, almoçar ou jantar e o que a gente vê? Criança, pai e mãe, cada um com o seu celular ou tablet na mão. Será que é realmente isso que importa? Quem está presente ali? Difícil, né? Difícil a gente conciliar tudo isso. Mas a gente precisa entender que nós podemos trabalhar a tecnologia, a educação, o trabalho no nosso dia a dia de forma equilibrada. Nós não precisamos abandoná-la. Nós simplesmente precisamos trabalhar para que ela não nos afete tanto. Porque chega no fim do dia, quantas vezes a gente está até com a vista cansada. E aí, a pergunta que eu gostaria que ficasse é realmente se você, pai, mãe, está realmente presente na vida dos seus filhos quando estão em casa, diante de tanta correria, de tantos afazeres, de tanta tecnologia. Uma reflexão simples. Na hora da refeição, onde fica o celular? Do lado do seu prato ou lá no balcão? Na hora da refeição é o momento ideal para que a gente possa estar presente na vida da criança, conversando, querendo saber como é que foi o seu dia, ou querendo saber quais são as histórias que elas vão contar, ouvir essas histórias, participar, interagir. Isso é um momento muito simples de ser feito. Muito simples de ser feito. Mas o que eu vejo no dia a dia, na própria família, são pais e mães correndo contra o tempo, procurando atingir metas, responder mensagens e observar as novas entradas de informações que chegam, de sinais, o bip do celular que chegam. O que eu proponho é você, às vezes, separar um tempo para convivência familiar. E outras vezes, separar um tempo para dividir a tecnologia com seus filhos. Mas sempre tendo em mente que estar presente, consciente do que está ali, é fundamental. São esses momentos de presenças de pai e mãe que estabelecem vínculos mais sólidos com as crianças. Eu me lembro com saudade do tempo que a gente se reunia todos em volta da mesa, sentávamos todos e conversávamos. E eu não estou querendo voltar ao passado, porque a tecnologia me ajuda muito hoje. Mas eu tenho saudade desses tempos.
E lembre você que é pai, é mãe, com um pouco mais de idade como eu, quantas vezes você teve doces memórias nessas conversas? Quantas vezes você construiu vínculos nessas conversas com pai, com mãe, com tios, tias, avós? Não é voltar, é saber visitar esse tempo com consciência de que a gente vive hoje uma tecnologia que pode nos ajudar a construir um futuro melhor, mas só com boas escolhas. Lembra as escolhas da vida? A gente faz escolhas. Então, escolha hoje estar consciente, escolha hoje estar presente no dia a dia do seu filho, porque educar uma criança leva tempo. Não acontece de um dia para o outro. Tem coisas que a gente, às vezes, precisa parar, deixar de ladinho, desligar um celular, olhar para a criança que está falando com você, conversar com ela sem ter uma tela entre vocês. De alguma forma, essa é a questão mais importante. Os filhos sempre aprendem com os exemplos dos pais, mais do que palavras. Guardem bem isso. Os filhos sempre aprendem mais com os exemplos dos pais do que com palavras ditas soltas. É isso que constrói vínculos fortes. Porque não precisa a gente dizer para uma criança, ai, tem tempo, está muito tempo no celular, larga, para. Daqui o teu, dá o tablet, que normalmente é tablet. Dá o tablet, agora não. E não estar presente. E essa criança vai ficar? Como essa criança vai ficar? Então, a criança, e mais, não estar presente, tirar o celular da criança, não estar ali com ela, e mais, usar o seu celular, que é a pior ainda, porque aí o exemplo está sendo mostrado. Então, não adianta dizer simplesmente, tem que participar. Sabe aquela, pai, não basta ser pai, tem que estar presente, tem que participar. Pai e mãe é assim. E quanto mais a criança observa um bom comportamento, melhor ela vai ser, porque o exemplo dela foi bom. E a criança só aprende, as coisas pequenas são aprendidas dentro de casa, através da observação. E eu volto aqui, eu me lembro que quando a minha mãe ia para a costura, que a minha mãe era costureira, eu a via costurar e aquela dedicação que ela fazia. E eu aprendi isso só no observar. Hoje eu faço as coisas, sempre lembro dessa situação, de que ela foi o meu exemplo, assim como o meu pai, mas aí é uma outra história. Naquela época não havia tecnologia. E hoje ainda eu me desconecto, às vezes, da tecnologia para fazer exatamente esse tipo de coisa, de voltar às minhas origens, resgatar algumas coisas, trazer e adaptar para o tempo tecnológico que eu estou vivendo. E aí a pergunta que fica é, que relação eu tenho com a tecnologia hoje? A tecnologia hoje, para mim, é uma ferramenta que vem em socorro de muitas situações que eu preciso acelerar o processo e ela vem para me ajudar. Mas eu preciso também estar consciente que o tempo inteiro ela vai ser prejudicial. Deixo perguntas para vocês. Quando eu estou com meu filho, eu consigo deixar, às vezes, a tecnologia de lado para estar presente com ele? Eu consigo criar momentos em família sem a tecnologia? E aqui a pergunta não é para deixar você se sentindo culpado de alguma coisa. Não, de jeito nenhum. É para gerar consciência de que você pode fazer diferente e oferecer um tempo melhor de qualidade para o seu filho.
Porque uma coisa nós temos em mente, nós não somos perfeitos. Então, pai e mãe, por mais herói, por mais heroína que sejam, também são imperfeitos. O que nós precisamos é estar atentos para que isso seja cada vez melhor na educação dos nossos filhos. A gente precisa estar atento para que a correria nossa não seja empecilho para fazer aquilo que realmente importa, dividir tempo com os nossos filhos. E aqui eu digo assim, mas tem que dividir muito tempo? Não, não precisa dividir muito tempo. Sabe o que a criança quer? A criança quer atenção, a criança quer presença e a criança quer conexão com pai e mãe. Às vezes um brincar de bola, às vezes um fim de semana empinar uma pipa, às vezes até ir para a cozinha e preparar um bolo. Quantas vezes isso nos satisfez em tempos antigos? Caminhar, conversar ou simplesmente sentar do lado e perguntar como você está, o que você está sentindo. Essas experiências não precisam ter tecnologia por perto. E são justamente essas experiências que ajudam uma criança a desenvolver segurança, confiança, sensação de pertencimento, que hoje nós não vemos mais muito. A criança está um pouco não sentindo estar pertencendo ao ambiente, porque a correria do dia a dia dos pais, ela deixa pouco tempo para isso. A criança que se sente vista, olhada, acolhida, essa tem seus sentimentos de valor muito apurados. É uma criança que aprende a reconhecer os sentimentos, a entender-se e a respeitar o sentimento dos outros. Lembra das escolhas conscientes? Começam aí, quando pequeno. Sabe aquele ditado, é de pequeno que se torce o pepino? É mais ou menos por aí. E é disso que a gente está falando, de responsabilidade de pai e mãe, em não apenas controlar os filhos do que fazer ou não fazer, mas estar ali consciente e oferecer referências boas para a construção de uma criança, um futuro cidadão melhor. Não é explicar, não é dizer não pode, é explicar por que não pode. Não é simplesmente colocá-la em uma redoma para se proteger do mundo. É explicar que o mundo, às vezes, é cruel e a gente precisa aprender a se proteger. É diferente. E talvez esse seja o maior desafio que a gente encontra na paternidade em tempos atuais. Ensinar nossos filhos a viver em um mundo conectado, sem permitir que eles se desconectem das pessoas, de si mesmo ou da própria vida. Porque o que fica é, tecnologia é ferramenta. Afeto é vínculo. E para que a gente crie esse vínculo, a ferramenta pode até ser útil, mas nós precisamos fazer a parte de estar presente, conscientes e manter esse equilíbrio para construir uma criança mais saudável, com uma vida emocionalmente melhor, com segurança para seguir os passos, para dar os passos, para ir adiante, com consciência de fazer boas escolhas, com liberdade de descobrir quem elas desejam ser. Então fica a dica. E agora eu convido você a fazer uma pausa. Se você é pai ou mãe, talvez seja um bom momento para você olhar para tudo isso com carinho e analisar. Não é para apontar erros,
é para simplesmente verificar como você está atuando hoje na educação dos seus filhos. De que forma você está contribuindo com exemplos, bons exemplos, para a educação do seu filho. E aqui é a hora de parar para refletir, para pensar na sua rotina e ver. Será que eu estou fazendo realmente isso? Será que eu estou só fisicamente ou estou presente de verdade? Olhando nos olhos dos meus filhos, escutando o que ele tem para dizer. Às vezes até percebendo os seus silêncios, suas mudanças de comportamento, percebendo suas expressões faciais. Pense simplesmente nisso. Imagine vocês e os seus filhos, ou o seu filho, vou botar filhos como um sendo um só para a gente facilitar. Vocês dois sentados à mesa, e a pergunta é, existe conversa entre vocês? Você dá liberdade para o seu filho fazer perguntas para você? Há um momento de descontração nesse horário que você está em volta da mesa com seu filho? Você compartilha experiências com ele? Ou você está só na sua tela, preocupado com as mensagens que estão entrando ou mensagens que você precisa, e-mails que você precisa responder? A pergunta principal é: que exemplo e de que maneira eu estou dando esse exemplo para o meu filho, para usar a tecnologia? Porque essa criança, ela vai crescer o adulto fazendo a mesma coisa que os pais, usando a tecnologia da mesma forma. E se você estiver atento, você vai perceber as diferenças da criança em alguns momentos do dia. Não é transformar rotina, é estar atento quando estiver com ela. Comece com pequenos passos. Lembra que a gente sempre fala, né? É de pequenos passos que a gente chega lá. Então, comece com pequenos passos. Às vezes, numa hora de almoço, ou às vezes, na hora de botar a criança na cama, uma brincadeira, uma conversa, um riso a mais, um olhar, uma história. Tantas coisas acontecem que a gente pode estar presente sem tecnologia. E até com a tecnologia você pode contar uma história, mas não a tecnologia contando, você narrando a história para o seu filho. E lembre-se, não precisamos ser adultos perfeitos, nós precisamos ser adultos dispostos a estar presentes, a orientar, a estabelecer limites e também a reconhecer quando precisa mudar alguma coisa. Pense nisso. E se você convive com crianças, mesmo que não seja pai ou mãe, essa reflexão também pode tocar você, porque toda relação pode ser uma oportunidade de presença. Toda vez a gente pode praticar o estar presente. Pense na sua criança que existe na sua vida e pergunte: será que ela precisa receber mais coisa de mim nesse momento? Será que talvez eu precise escutá-la mais? Conversar mais com ela? Ou simplesmente estar ali para dizer assim, ó, ei, eu estou aqui com você. Se você precisar de mim, filho, pode contar comigo. Quantos pais deixam de dizer isso? Deixam passar essa oportunidade. E a pergunta, essa é a pergunta mais importante. O que você quer deixar registrado na memória do seu filho? Para que ele, lá adulto, lembre da sua infância. Sabendo que convivia com tecnologia, que o pai vivia na correria, que a mãe vivia na correria, mas que sempre se dedicaram a estar presente quando estavam
ao lado delas. Porque o mundo muda. O mundo muda. Olha a tranqueira que deu agora, né, Manuel? O mundo muda. Mas a sensação que nós construímos dentro do peito, essa não muda, não. A criança guarda. Então, vamos amar mais porque o tempo não volta. A criança cresce. Então, não vamos perder essa oportunidade. Não vamos deixar passar a importância que nós temos na construção de crianças no futuro, para o futuro. As novas pessoas que vão comandar esse mundo. E aí você me pergunta, né? Aquelas diquinhas práticas. Tá, pensei, analisei, e o que eu faço agora? Tiro a tecnologia, boto a tecnologia, o que é que eu faço? Não precisa tirar nada, não precisa fazer alterações. O que dá dentro da sua casa, você pode estabelecer espaços onde você esteja presente com seu filho, onde você possa conversar, onde você possa dialogar, você possa saber como está a vida dele, como ele está se sentindo, quais são as suas histórias, quais são as suas preocupações, principalmente quando começa a ficar adolescente. Então, a primeira coisa é, em vez de oferecer mudanças físicas, ofereça mudanças comportamentais, ofereça mudanças de comportamento no sentido de dar mais atenção, de estar mais presente, de verificar isso todos os dias. Por exemplo, quer ver? Se você está em uma hora de almoço, deixa o celular, senta, conversa, compartilha o dia, conversa alguma coisa que inclua a criança, deixe a criança falar. Outra coisa é ter consciência de que, mesmo no dia a dia, semana corrida, sábado e domingo, sempre há a possibilidade de tirar um tempinho para estar com essa criança. Para jogar bola, para contar uma história, para conversar, para caminhar, para ir à praia, para empinar uma pipa, para tantas oportunidades. Então, não espere sobrar tempo. Faça o tempo acontecer. Porque eu vou contar para vocês. O tempo, se eu não me preocupar, ele não sobra. Sempre vai faltar, não sobrar. É preciso a gente criar o espaço para estar junto. E quanto mais a gente cria um espaço, mais a gente se habitua com isso e mais a gente vai querer estar junto para caminhar o crescimento, junto com o filho, para caminhar no crescimento deles. Usando equilibradamente tecnologia e memórias afetivas. Lembre que a criança observa muito mais do que imaginamos. E assim, às vezes, a gente precisa até entrar no jogo da criança e conversar sobre o que ela está aprendendo de tecnologia. É uma forma de você estar presente. Porque eu vou confessar para vocês, muitas crianças hoje dão um banho em tecnologia na gente. A gente está vendo coisas que eu digo, meu Deus, eu nem sabia disso. Ah, mas é assim, eles já ensinaram a gente. Então, aprenda também com ela. E ensine a criança a fazer essas escolhas, de ensinar o pai. Olha a importância que isso vai ter na vida dela mais adiante. Então, afeto, presença, coerência, estabelecer limites e é o que vai funcionar para a construção de uma criança melhor, um adulto mais saudável, mentalmente mais saudável. E estabelecer limites não é falta de amor, não, tá? Falta de amor é saber como estabelecer. Isso sim. Gente, a dica maior nesse momento é tenha tempo de qualidade com seu filho, com sua filha. Pergunte, se informe com ele, pergunte como ele está, como se sente. Essas são atitudes que estabelecem vínculos para o resto da vida. Pense nisso.
E hoje eu trago uma meditação, mas é muito diferente. Eu quero te convidar para respirar fundo, acalmar o coração, fechar os olhos, respirar, inspirar, expirar, lentamente soltando o ar. E eu quero que você traga à mente uma cena de domingo tranquila, dia ensolarado, família reunida e uma casa cheia de vida. Se você fechar os olhos e se permitir voar a esse tempo, você é capaz até de sentir o cheiro da comida no fogão, vindo da cozinha. Ouvir o som distante de conversas e risadas. E sentir as crianças lá fora brincando, correndo, jogando bola. Talvez até com uma pipa sendo empinada a essa hora. Perceba que naquele momento não tem tela nenhuma, existe só você. E essa sensação de domingo perfeita. Esteja presente nessa situação. Olhe tudo em volta. Traga essa alegria deste domingo de paz e tranquilidade para dentro de você. Observe como é bom estar ali em torno de todos eles, rindo, brincando, se divertindo, jogando conversa fora. E de repente você imagina o seu filho ao seu lado. Você olha para esse filho nos olhos e se propõe a escutar o que ele tem para contar para você. Sem pressa, sem pressão, sem distração. Simplesmente esteja presente e escute. Escute o que ele tem para dizer. Porque essa sensação de ser vista e ouvida permanecerá com essa criança para o resto da sua vida. Será levada para a fase adulta como uma sensação de aconchego, como uma sensação de carinho, como alguém que foi escolhido, como ao pai que escolheu aquele momento para dar atenção a ela. Agora inspire novamente, respire, jogue fora o ar. Traga essa sensação boa para dentro de você. Respire mais uma vez, abra os olhos e esteja presente agora no nosso conversar. Porque eu trago nesse momento uma poesia que eu fiz nesses dias que eu escrevi sobre um ditado que dizia: filhos criados, trabalhos dobrados. E aí me surgiu pais presentes. Na pressa do mundo lá fora, o trabalho chama e o tempo voa. Mas em casa, um olhar espera, um ser pequeno que aprende com gestos. Ser pai, ser mãe é ser exemplo. Não só no sustento, mas no abraço, na palavra que guia, na presença que molda. Mesmo cansados, eles são faróis, mostrando que amor é cuidado, que amor é responsabilidade, que amor também é ternura. Leve essa poesia, essa reflexão para você, para o resto da sua vida. Pratique com seus filhos, utilize-a em casa, num tempo que você
não pode mais recuperar depois que eles crescem. E assim, a gente chega ao final de mais um Vida Positiva. Que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor, sem permitir que ela ocupe o nosso lugar de presença, de diálogo e de afeto. Eu sou a Mara Graff e foi uma alegria estar aqui com você hoje falando de um tema tão importante: presença, responsabilidade de pais diante de tanta tecnologia. Leve esse pensamento e lembre-se sempre, vida positiva é um caminho para ser feliz. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.